Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos no segundo livro de Samuel. Estamos agora no capítulo 6. Nós poderíamos dizer que este capítulo aqui fala sobre a forma como nós não devemos fazer as coisas. Ou seja, isto é a maneira como nós às vezes fazemos as coisas, nem sempre é correta. Infelizmente, muitas vezes as pessoas pensam que os fins justificam os meios. E este capítulo vai mostrar exatamente que não é bem assim. Ou seja, não devemos pensar que para atingir um fim bom podemos recorrer a qualquer forma, a qualquer meio para o realizar. Este capítulo é muito cuidadoso nesse aspecto e nós iremos apreciar exatamente isso ao longo deste texto. É verdade que Davi era um grande homem, um homem nobre, um homem que tinha princípios de uma grandeza tremenda. Ele era um homem ao ponto de ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Mas estes capítulos aqui, 6 e 7 do segundo livro de Samuel, vão registar uma forma, aquilo que Davi não deveria ter feito. Ainda que o propósito final era bom, era uma ideia interessante, mas ele, enfim, não tomou as devidas precauções ao realizar esse feito. Nós vamos ver que feito é esse. Esse feito era trazer a Arca de Deus para Jerusalém. Era realmente um feito tremendo. Estamos lembrados certamente que durante muitos e muitos anos a Arca foi levada, numa batalha, aquela Arca foi levada para tentar trazer Deus para a presença do povo e depois os filisteus levaram a Arca. E realmente depois os filisteus viram que não lhes estava a trazer benefício nenhum ter aquela arca. Elas devolveram a arca para Israel, pois eles estavam a perceber que aquilo para eles não trazia realmente benefício, e a arca ficou esquecida durante muitos e muitos anos. E agora Davi tem esta ideia, de uma forma interessante, de trazer então a arca para um lugar especial. A arca, estamos lembrados que ela deveria estar dentro do tabernáculo. E esta mesma arca não só deveria estar dentro do tabernáculo, como dentro do tabernáculo tinha um local especial, que era o lugar santíssimo, ou o lugar santo dos santos. Essa arca não poderia ser transportada de qualquer forma e não era simplesmente um objeto de superstição, não. Ela era utilizada para colocar o homem em contacto com Deus. Essa arca também era construída de dois materiais, era construída de madeira e de ouro. E então, no entanto, o facto de ser construída com madeira e ouro faziam dela um só objeto. Não eram duas arcas, era uma só arca. E, enfim, alguns estudiosos acham que isso revela a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Aquilo que era de mais precioso em Jesus e aquilo que era de mais humano, aquilo que era de mais temporal em Jesus Cristo. Esta arca também tinha dentro dela mesma o maná, tinha também as tábuas da lei e uma vara de Arão, essa vara que florescia constantemente. E assim ela tinha sido levada, como eu já disse, para fora da nação de Israel, tinha sido devolvida para a nação de Israel depois mais tarde, e agora Davi tem esta ideia interessantíssima de trazer a arca de novo para um lugar próprio, onde ela deveria estar. Davi tinha acabado de conquistar Jerusalém e procurou então trazer essa arca para lá. Davi é um homem preocupado com as coisas de Deus. E nós vemos isso em muitos lugares dos seus escritos, inclusive, mas vemos de facto que ele era um homem profundamente apaixonado pelas coisas de Deus. Ele procura pôr por palavras nos seus salmos o profundo respeito e adoração que ele tem a Deus. Veja, por exemplo, o Salmo 108, onde ele diz: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Ele diz que o seu louvor a Deus é feito de todo o seu coração, de toda a sua alma.
Por exemplo, outro salmo, Salmo 113, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. É realmente tremendo ver os salmos de Davi. Não sei se você está habituado a ler a Bíblia, mas se não está, eu recomendava vivamente que você pudesse abrir no livro dos Salmos e ler um salmo diariamente. Vai ver como são momentos de grande paz que você vai sentir ao ver esses salmos, a maioria deles escritos por Davi. Nem todos foram escritos por Davi, mas na sua maioria foram. Vai ver como Davi de facto transpôs para palavras, para a escrita, a sua relação com Deus, que é fundamental. E vemos então assim que Davi era realmente um homem preocupado com as coisas de Deus. E ele estava preocupado pois a arca estava longe. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Ela não estava no sítio correto onde deveria estar. E então Davi tem essa preocupação de trazer a arca para o lugar que deveria. E então estamos no capítulo 6 deste segundo livro de Samuel e vamos ler os primeiros versos. Diz assim: Davi mobilizou 30.000 tropas especiais e levou-as até Balá de Judá, a fim de trazer de volta a arca do Senhor, Deus dos céus, cujo trono está acima dos querubins. A arca então foi colocada sobre um carro novo e levada da casa de Abinadab, que ficava nas colinas, e era conduzida pelos filhos destes, Uzá e Aiô. Vemos então aqui esta preocupação que Davi tinha, mas em primeiro lugar é interessante ver o seguinte. Primeiro, Davi reconhecia que a arca em si não era um objeto de superstição. Às vezes há cristãos que têm um determinado objeto, têm uma determinada imagem, à qual eles atribuem determinados poderes. E esquecem-se que esse objeto poderá, enfim, simbolizar alguma coisa importante, mas ao mesmo tempo Deus não está naquele objeto. Ou seja, esta arca aqui, usando esta mesma imagem que está aqui no texto bíblico, Davi percebia perfeitamente que a arca era do Senhor, mas que Deus não estava na arca em si. A arca não tinha poderes milagrosos. Era o próprio Deus que, quando descia, que tornava aquele elemento, aquela arca, por um lado, extremamente importante. E é aqui que vai surgir esta tensão entre perceber que o objeto em si não é o fim, mas ao mesmo tempo ter a reverência e o cuidado suficiente para não desprezar esse mesmo objeto. Então é aqui esta tensão que Davi não toma a devida precaução. Pois ele, por um lado, reconhece que a arca em si não traz mérito nenhum, só a arca, o elemento arca, mas que é Deus que, quando desce sobre ela, que faz a diferença, mas ao mesmo tempo depois ele não tem o cuidado suficiente para que essa arca seja transportada de acordo com os preceitos que Deus havia dado. Por um lado, quando nós estudamos esta questão, os filisteus haviam levado a arca para a sua terra e depois perceberam que Deus não estava a gostar que eles tivessem a arca ali, então enviaram a arca de novo para a terra de Israel, montada então em cima de um carro, e não aconteceu aparentemente nada aos filisteus por terem feito isso. E talvez os israelitas pensaram, então esta é a melhor forma de transportar a arca. Ainda é verdade que a lei dizia que ela deveria ser transportada portanto em mãos pelos sacerdotes, pelos levitas, mas nós vamos acelerar o processo, vamos enfim fazer à nossa maneira. Então os meios justificam os fins, e os fins era levar a arca para Jerusalém, vamos fazê-lo o mais depressa possível. E se eles pensaram, começaram a fazê-lo. Só que não era assim que Deus queria que as coisas acontecessem. Estes filhos de Abinadab então se disponibilizaram para eles próprios conduzirem o carro que traria a arca. Mas vejamos o que acontece ainda no texto bíblico. Esta tensão está estabelecida entre o respeito pela arca e ao mesmo tempo não divinizar aquilo que são objetos. Portanto, esta situação está estabelecida. Vamos ver então o que é que acontece. Então, Aiô ia à frente, era seguida então por Davi e pelos outros líderes de Israel que agitavam alegremente ramos e faias e tocavam instrumentos na presença do Senhor, liras, harpas, tamborins, panderetas e símbolos. No entanto, quando chegaram à eira de Nacon,
os bois tropeçaram e Uzá estendeu o braço para segurar a arca. A ira do Senhor acendeu-se contra eles e matou-o por causa do seu gesto. E ali ficou estendido ao lado da arca. Davi ficou muito contristado por causa do que o Senhor fizera. Deu àquele lugar então o nome de lugar da ira sobre Uzá. Ainda hoje assim é chamado. O rei ficou com medo do Senhor e perguntou-se a si mesmo: como poderia eu trazer a arca para a minha cidade? Por isso resolveu não transportá-la para a cidade de Davi, mas levá-la antes para a casa de Obed-Edom, originário de Gate. Lá ela esteve por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa e família. Vemos aqui então este descuido de Davi ao não agir de acordo com a lei de Deus. E ainda faz esta pergunta: como é que eu poderia transportar ou trazer a arca para a cidade? Como se realmente ele não soubesse. Ele tinha acesso à lei, a lei era do conhecimento do povo, era ensinada ao povo. O povo deveria conhecer todos os trâmites da lei, nomeadamente esta de transportar a arca. Se ele tinha colocado no seu coração o trazer a arca, é verdade que deveria se alegrar, e estava a fazê-lo muito bem, mas não estava a agir da forma mais correta ao transportar a arca para o lugar que Deus tinha designado. E isto é que nos mostra que nem sempre os meios podem ser justificados por causa dos fins. Ou seja, ele tinha um desejo, mas deveria-se ter inteirado, e certamente o teria feito, para saber como é que os meios deveriam ser desenvolvidos para alcançar esse fim. Davi realmente não tomou cuidado e isso custou a vida a este Uzá. Ele sabia que só os levitas deveriam transportar a arca do Senhor. Não poderia ser Uzá nem qualquer outra pessoa que deveria transportar a arca. Havia restrições muito claras da parte de Deus para este tipo de tarefa, para este tipo de trabalho. E porque os princípios não foram respeitados, este homem pereceu. Este homem morreu ali mesmo. Isso fez refletir a Davi e certamente todas aquelas pessoas. E então a arca ficou ali por um tempo, mas Deus abençoava os seus filhos, pois esse é o plano de Deus. Deus não quer que nós o desrespeitemos, mas Deus quer abençoar os seus filhos. E o verso 12 continua: quando o rei teve conhecimento disso, decidiu-se novamente a trazer a arca para a cidade de Davi, organizando para tal uma grande celebração. E cada 6 passos que os transportadores da arca faziam, paravam e esperavam que se oferecesse um sacrifício de um boi e de um cordeiro engordado. Agora sim, aqui as pessoas começaram a perceber que as coisas têm as suas normas, têm a sua forma de fazer. Deus já havia falado e tinha estabelecido na sua própria palavra como é que esta arca deveria de acontecer. E Deus então mostrou que não é uma questão simplesmente de ritual. Deus quer de facto abençoar os seus filhos e por isso ele abençoou a casa de Obed-Edom e toda a sua família. E de tal forma foi a bênção que isso até chegou ao conhecimento de Davi. E é exatamente isso que Deus queria fazer também com as outras famílias. Deus queria trazer a bênção para aquelas famílias e Deus quer também trazer a bênção para a sua família. Mas é necessário nós podermos viver dentro dos princípios de Deus, viver de acordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Os fins nem sempre são justificados os meios para alcançá-los. É preciso ter o cuidado necessário de olhar para a forma como vivemos, viver de uma forma íntegra, de uma forma correta, fazendo exatamente aquilo que Deus quer para nós. E certamente o fim de recebermos a bênção chegará, assim como chegou para aquela família ali. A palavra de Deus nos mostra que para nós termos esse relacionamento com Deus, para nós podermos desenvolver esse conhecimento de quem é Deus, há três áreas muito importantes. Uma delas é a oração. Nós devemos desenvolver uma comunhão íntima com Deus. E a palavra de Deus nos diz, quando nós queremos orar, devemos entrar no secreto do nosso quarto. E ali onde só nós e Deus estamos, Deus vai ouvir a nossa oração, a nossa prece. Então, Deus nos mostra que a nossa oração deve ser algo extremamente íntimo e profundo dentro do nosso ser, dentro da nossa alma para com Ele.
Então, se por um lado vemos aqui que o primeiro aspecto para desenvolvermos a nossa relação com Deus é a oração, o segundo é a leitura da Bíblia. Nós queremos conhecer Deus, queremos saber como é que devemos fazer as coisas, temos que ler a Bíblia. Podemos fazê-lo através de ouvir este programa diariamente, pois estamos diariamente andando em cima de textos da Palavra de Deus, caminhando passo a passo a cada versículo, mas ao mesmo tempo lendo você mesmo em sua casa. Outros textos da Bíblia, além do programa O Som do Livro que você ouve, deve continuar a meditar nesses textos da Palavra de Deus. Um terceiro aspecto que é importantíssimo para nós sabermos quais os meios corretos para chegarmos aos fins pretendidos é nos envolvermos numa comunidade. A Palavra de Deus usa uma imagem extremamente bonita para falar acerca do que é a comunidade cristã, do que é a igreja. E a igreja, espero não estar a desiludi-lo, não são as paredes. Por mais que você possa pensar, olhando para a Bíblia, nós vamos ver que a igreja não tem nada a ver com paredes. Às vezes nós olhamos para um edifício e dizemos, vamos à igreja. Na Bíblia não há esse conceito. A igreja tem a ver com o grupo de pessoas. Ou seja, a Bíblia usa uma imagem, como eu disse, muito bonita, que é, para definir a igreja, ela diz que ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Isto é só uma imagem, mas ao mesmo tempo revela a forma como a igreja se organiza, mostra a forma como nós podemos ter comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus passa também por termos comunhão com outras pessoas que têm a mesma fé. Por isso é importante nós entendermos isso. Não há nenhum elemento, nenhum cristão que possa ter simplesmente comunhão direta com Deus sem passar por outros elementos do corpo. É fundamental que você desenvolva a sua fé no meio de uma comunidade. Talvez você começou a compreender a importância de se relacionar com Deus através deste programa. E se calhar ainda não tomou o passo de começar a visitar uma congregação, uma igreja que esteja aí perto da sua residência. Eu desafiava-o, nesta semana mesmo, a fazer isso. Talvez amanhã mesmo, se calhar a procurar uma igreja aí na sua vizinhança para poder visitar. A Palavra de Deus, no livro de Hebreus, nos diz que nós não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. Ou seja, devemos manter-nos ligados à congregação onde estamos a viver. Talvez você já é um cristão, está envolvido numa congregação. Envolva-se ainda mais, conheça melhor aquelas pessoas, relacione-se com elas. O próprio apóstolo João, ao falar acerca da importância de nos relacionarmos com Deus, ele diz, eu não posso dizer que amo a Deus e depois aborrecer o meu irmão. E a igreja, o culto, a congregação tem a ver com isto, em eu manifestar o meu amor. Então, para eu conhecer a vontade de Deus, há estes 3 elementos básicos. Poderia citar mais, mas há estes 3 elementos básicos, a oração, a Bíblia e a congregação, onde você aí desenvolve o seu caráter também. Pois é no relacionamento com os irmãos que você vai poder limar as arestas do seu caráter, ser melhorado na forma como se relaciona com Deus e na forma como se relaciona com os outros. Mas o texto bíblico ainda continua e o verso 14 nos diz, Davi dançava perante o Senhor com toda a exuberância, vestido com veste sacerdotal. Foi dessa maneira que Israel trouxe para o seu lugar próprio a arca do Senhor. E tudo isso acompanhado com muitos gritos de júbilo e no meio de grandes tocas de trombetas. Mas quando o cortejo se aproximou da cidade, Mical, filha de Saul, que estava observando aquilo à janela, viu Davi saltando e dançando na presença do Senhor, então desprezou-o no seu íntimo. A arca foi colocada numa tenda que Davi tinha preparado para fazer mais sacrifícios e holocaustos de ofertas de paz ao Senhor. Depois abençoou o povo em nome do Senhor, Deus dos céus, e brindou com cada um, homens e mulheres, indiferentemente com uma porção de pão e uma porção de vinho e um bolo de uvas. Quando tudo terminou, cada um se retirou. Davi regressou à sua casa para abençoar a sua família. Vemos aqui esta situação muito interessante. Davi a alegrar-se com a multidão de que a arca do Senhor estava a chegar. E vemos também que Mical, esta mulher, a filha de Saul, com a qual Davi tinha casado, desprezou Davi, desprezou a atitude que Davi estava a ter. E isto realmente faz-me lembrar, por vezes, a população em geral. Pessoas que olham para os cristãos, que se alegram
e veem os cristãos talvez entusiasmados na presença de Deus e pensam logo, estes são fanáticos, de certeza absoluta. Mas, no entanto, se olharem para um concerto de música rock ou um outro concerto qualquer, ou uma outra festividade popular, e veem as pessoas a dançar e a pular e acham isso normalíssimo. Mical era provavelmente este tipo de pessoa. Se calhar num outro contexto Davi já tinha dançado e ela não tinha achado isso nada de estranho. Mas agora, porque Davi se estava a alegrar na presença de Deus, isso fez com que ela o desprezasse. E é triste quando isto acontece. Quando as pessoas colocam rótulos à frente dos cristãos porque eles estão alegres na presença de Deus, são considerados fanáticos, pois estão alegres, levantam as mãos, cantam louvores, estão alegres diante de Deus. Mas outras pessoas fazendo exatamente as mesmas coisas são consideradas pessoas normalíssimas. Por outro lado, aqui este texto também fala que Davi dançou. Certamente é importante nós refletirmos um pouco sobre esta questão da dança. A Bíblia nos mostra que dançar em si mesmo não é pecado. Infelizmente, muitas vezes dançar tem sido tornado algo para explorar a sensualidade. E isso sim não agrada a Deus. E é necessário não confundir as duas coisas. Não estamos a falar de uma dança sensual para atrair homens ou mulheres e fazer excitar o homem ou a mulher com esse tipo de dança. Não é disso que se está aqui a tratar. E, infelizmente, muitas vezes se tem confundido estes aspectos. A Bíblia nos mostra que a alegria diante de Deus é algo que pode e deve acontecer. Essa ideia, não sei onde é que fomos buscar, que para cultuar a Deus tem que ser assim uma coisa muito cinzenta, sem alegria, sem qualquer sorriso, temos quase de estar a chorar. Eu não encontro isso na Bíblia. Isso é quando nós pecamos, isso é quando nós fazemos alguma coisa contrária à vontade de Deus. Agora, quando estamos alegres diante de Deus, devemos realmente exteriorizar essa alegria também. E vemos no verso 20 que Mical, de facto, ela desprezou Davi e tornou-se então irónica para com ele. E ela diz: que ar glorioso tinha hoje o rei de Israel, expondo-se dessa maneira aos olhos das raparigas ao longo das ruas, como um vadio qualquer. Davi respondeu-lhe: se eu estive a dançar diante do Senhor, o qual me escolheu a mim em lugar de teu pai e da tua família e me nomeou chefe de Israel, povo do Senhor, prefiro antes parecer louco, se dessa forma puder mostrar ao Senhor a minha alegria. Não me importo mesmo de ter parecido ainda mais louco do que fui, pois sei que, mesmo assim, serei respeitado pelas raparigas a quem te referias. E Mical não teve filhos durante toda a sua vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.